Ela diz que não está interessada, mas continua dando sinais, curtindo coisas, puxando assunto, mandando mensagem do nada, e você começa a acreditar que talvez exista uma chance, só que não existe. Ela não está confusa, ela sabe exatamente o que está fazendo. E se você não entender esse jogo, você vai ser só mais um otário orbitando no mundinho dela. Ela não está demonstrando interesse, isso é apenas o ego dela falando mais alto. Nada mais, nada menos que controle. E cada vez que você responde rápido, cada vez que você oferece atenção, cada vez que você dá suporte emocional, você reforça a ideia que ela pode ter a sua atenção, o seu suporte e cuidado totalmente de graça. É como dar os benefícios de um relacionamento sem exigir compromisso. E adivinha, nenhuma mulher valoriza o que é fácil demais. A grande mentira que os homens contam a si mesmos é: ela só precisa de um tempo para decidir. Mas não, elas sabem muito bem em poucos minutos se vê você como um cara que elas realmente desejam ou não. Se ela te rejeitou, não foi porque ela estava indecisa, foi porque ela mesma escolheu. Foi uma decisão consciente. Só que agora vem a parte mais alarmante. Mesmo sem querer você como homem, ela quer a sua presença, sua validação, seu carinho, seu tempo, porque tudo isso alimenta o ego dela. Ela te trata como um reserva emocional. Você é uma almofada macia onde ela descansa depois de brincar com os caras que ela realmente deseja. E se você aceita esse papel, você está assinando um certificado de trouxa, que diz o seguinte: eu aceito ser ignorado como homem em troca de migalhas de atenção. E é assim que muitos homens se destroem, presos em um ciclo de falsas esperanças. A mulher rejeita, mas continua por perto. E o cara lá, sem saber o que está acontecendo, acha que está construindo algo. Mas você não está construindo nada, você está apenas se afundando. Cada resposta rápida, cada mensagem engraçada, cada elogio é mais um tijolo na prisão emocional que ele mesmo está construindo. E quando por acaso ele começa a se afastar, ela joga uma migalha, um oi sumido, um comentário em alguma postagem, uma falsa esperança que vai rolar algo. Só que isso é apenas para puxá-lo de volta para a coleira. É uma manipulação friamente calculada. Ela não quer perder o controle sobre você, só isso. E enquanto você continua mordendo essas iscas, ela nunca vai precisar escolher você de verdade, porque ela já está recebendo tudo o que quer sem pagar o mínimo preço possível. É isso que você quer para sua vida? Se não, já deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Você não nasceu para ser o plano B de ninguém. Se ela realmente te quisesse, ela não estaria fazendo esse joguinho. Mulheres não brincam com homens que elas realmente desejam. Por isso, antes de tentar conquistá-la, a primeira coisa que você precisa fazer é se reconquistar. É parar de agir como se não tivesse opções. É quebrar essa dependência emocional que faz você tratar migalhas como se fosse banquete. É recuperar a sua dignidade, porque quando você para de implorar por atenção, ela vai perceber o que perdeu. Só quando você se tornar escasso, você vai se tornar valioso. Só quando você parar de correr atrás, ela vai ter que correr para tentar te alcançar. E se não correr, ótimo, você não está perdendo nada. Você não precisa de ninguém que não te escolhe. O erro que destrói a maioria dos homens é continuar oferecendo tudo a quem já descartou. Eles tentam provar valor sendo mais legais, mais disponíveis, mais compreensivos, como se isso despertasse desejo. Mas deixa eu te falar, desejo não nasce da submissão, nasce do poder, do controle, do valor percebido. E quando você se comporta como um tapete, ela pisa. A verdade é simples, se ela te rejeitou, não foi por falta de tempo, foi por falta de interesse. Só que, ao mesmo tempo, ela não quer perder o conforto da sua presença. Você virou o entretenimento emocional dela, o ombro amigo que ela usa de muleta, o famoso gado antitédio. Se você já leu o Anti-Otário, que tá aqui no link da descrição, você sabe exatamente o que é isso. Ela sai para viver experiências com outros caras que ela realmente deseja e que, por sinal, não dão a mínima para ela, e no final ela volta para sugar sua atenção, seu conforto emocional, para ela não se sentir sozinha. É como se você fosse para um rodízio só para pagar a conta e nada mais. E não existe nada mais humilhante que isso. Ela sabe que você ainda está ali, que se mandar um oi você responde em segundos, que se fizer um elogio qualquer você vai sorrir como se fosse um cachorro que acabou de ganhar um biscoito. Ela se sente segura demais e nesse contexto segurança destrói a atração. Mulheres só respeitam homens que podem perdê-las e você nunca será
respeitado enquanto ela sentir que nunca pode te perder. Por isso, o jogo muda no instante em que você some, no momento em que você para de curtir as fotos dela, para de responder rápido, para de estar disponível como se fosse um funcionário emocional de plantão. Isso faz ela entrar em um pânico silencioso, porque pela primeira vez você mostra que não depende dela. E homens que não dependem, que não buscam atenção e validação, são perigosos. Perigosos porque são livres, e liberdade atrai. Você precisa fazer o que nenhum homem tem coragem, se tornar escasso, parar de iniciar conversas, parar de procurar explicações, parar de tentar passar a imagem de bonzinho. Ela não precisa de explicações suas, ela precisa sentir a sua falta, porque só quando você desaparece da vida dela, ela começa a se perguntar aonde você está e com quem. E você deve fazer isso não por joguinho, mas sim porque você decidiu viver sua vida e se autopreservar. Você não está tentando manipulá-la, você está se retirando do rodízio. Quando você some, ela sente o vazio. Quando você foca em si, ela perde o controle sobre você. E quando ela perde o controle, você é quem comanda. E aqui entra a arma mais poderosa que um homem pode usar: a indiferença. Mulheres são atraídas por homens que têm certeza de si mesmo. Quando você age como se não precisasse dela, algo dentro dela cria um curto-circuito, porque de repente ela deixa de ser o centro do seu mundo e passa a competir com ele. E nada mais acende o desejo feminino do que perceber que ela não é mais prioridade. Então, da próxima vez que ela aparecer do nada, não responda rápido. Vai viver sua vida, fazer suas coisas, deixa as horas passarem. E depois, responda normal, com educação e sem parecer um cachorrinho que estava a tarde inteira esperando o dono chegar. Responda sem emojis, sem figurinhas, responda normal. Deixe que ela sinta o peso do seu silêncio. Se ela realmente te quiser, ela vai provar. Se não quiser, vai sumir e vida que segue. De qualquer forma, você vence porque finalmente parou de implorar para ser o escolhido e começou a agir como alguém que já escolheu. Agora vem o ponto mais importante, o momento em que ela percebe que perdeu o controle sobre você. De repente, o homem que sempre esteve disponível sumiu. Ela não entende o porquê e isso a corrói. Então ela começa a lançar iscas. Oi sumido, um comentário em alguma postagem sua, uma mensagem vaga do tipo senti sua falta, tá fazendo o quê? Não se iluda, isso é apenas testes, não saudade. Ela quer saber se ainda tem domínio sobre você, quer confirmar se basta estralar os dedos para te trazer de volta na coleira. E é justamente aqui que a maioria dos homens fracassa, porque confundem migalhas de atenção com interesse real e voltam correndo, anulando todo o progresso que fizeram. E é claro que você não vai cometer esse erro, né? Quando ela tentar se reaproximar, trate cada movimento como suspeito até que se prove o contrário. Não entregue o seu valor de volta de bandeja. Se ela te mandar um oi, não responda de imediato. Deixe as horas passarem, vai fazer suas coisas e quando puder, responda de forma fria, breve e despreocupado. E se ela perguntar por que você tá diferente, aí que é o momento de ouro. A maioria dos homens se entrega nessa hora da conversa. Eles falam: ah, eu achei que você não estava mais interessada, eu estava esperando você falar comigo. Se você fizer isso, só mostrará que ainda estava na órbita dela, só esperando o sinal, como se fosse um satélite carente. Sua resposta deve ser firme e indiferente. Estava ocupado com meus projetos, só isso. Sem desculpas, sem justificativas, você não deve explicações. Porque um homem de valor não explica sua ausência. Ele deixa claro que sua vida não gira em torno de ninguém. E é exatamente isso que dá um choque de realidade nela. Perceber que ela não é mais o centro do seu universo. A partir desse ponto, o jogo está invertido. Você não corre mais atrás dela. Ela quem deve provar para você que merece estar ao seu lado. Ela que precisa mostrar consistência, investir tempo, respeitar seus limites e se esforçar para se ver. Se ela continuar com atitudes mornas, você some e segue sua vida. Sem drama, sem desculpas, sem última conversa. Ou você quer ser o cara que só recebe o mais ou menos, que só recebe metade das coisas. Você recebe aquilo que você tolera. Se você aceitar só migalhas, meio termo e desrespeito, é esse o padrão mental que será instalado no seu cérebro. E você será condicionado a sempre buscar por esse padrão. E o pior, uma vez que você aceita meio termo em uma área da sua vida, as outras começam a se adaptar a esse padrão. Você começa um relacionamento mediano, depois seu carro é mediano, seu salário é mediano, sua vida toda começa a ficar nesse nível. É isso que você quer? Ser um medíocre em tudo? Então não aceite nada pela metade.
verdade. Você não é um abrigo emocional para mulheres indecisas. Você é um homem que sabe o próprio valor, e homens assim não negociam com migalhas. Ela teve a chance dela e a desperdiçou. Agora que o jogo está invertido, você precisa entender a última regra. Nunca volte a ser o homem que ela manipulava. Muitos caras até conseguem se afastar, despertar o interesse dela, então estragam tudo ao ceder no primeiro sinal de atração. Voltam a responder rápido, voltam a priorizar a vida dela, voltam a girar em torno dela, voltam a girar em torno de quem já descartou, e assim entregam de volta todo o poder nas mãos dela. É por isso que seu foco não é ela, é você. Seu progresso não pode depender do comportamento de uma mulher. Sua evolução precisa ser constante, ela estando na sua vida ou não. Você deve continuar construindo seu físico, sua carreira, sua presença social. Você deve continuar conhecendo outras mulheres, ampliando suas opções, fortalecendo sua autoconfiança, porque escassez cria valor, e o homem que vive em abundância nunca se ajoelha por atenção. Você precisa viver como se ela nunca tivesse existido, porque ela precisa te encontrar em outro nível, inalcançável, cercado de novas possibilidades, e se ainda assim decidir tentar reconquistar você, será nos seus termos. Ela que terá que investir, respeitar seus limites e se esforçar para conquistar um lugar na sua agenda. E se ela falhar, você fecha a porta da sua vida de forma definitiva para ela. Sem explicações, sem rancor, sem cena, só fecha a porta e vida que segue. Porque um homem de valor não implora por amor. Eles selecionam quem merece fazer parte do império que eles estão construindo. E essa é a lição. Quando você para de escolher quem não te escolhe e começa a escolher a si mesmo todos os dias. Quando você entende que o respeito vem antes do desejo e que presença demais sem reciprocidade perde valor. Quando você para de receber migalhas emocionais achando que é um banquete de afeto. O que antes era rejeição passa a ser irrelevância. O que antes era dor vira combustível. Porque o verdadeiro poder de um homem não está em conquistar uma mulher, está em não precisar dela para se sentir completo. Quando você alcançar esse estado, algo muda para sempre. As mulheres que antes te ignoravam começam a disputar a sua atenção. E você simplesmente não se importa mais. Porque agora você não quer quem aparece na hora que quiser. Você quer quem tem reciprocidade e que não fica fazendo joguinhos. E só esse tipo de mulher vale o seu tempo. Deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal.